Rádio Ilha Capital, 100% gaúcha. Sejam bem-vindos. Ilha da Magia, Florianópolis, Santa Catarina. Pensou em transporte, pensou 048 Turismo. Garantia de conforto, pontualidade e segurança. 048 Turismo conta com vans, micros e ônibus. A empresa conta com seguro total de passageiros, higienização diária e atendimento personalizado. Visite o nosso site www.048turismo.com.br. Aguardamos por você! Salve, amigas e amigos da Rádio Ilha Capital, do programa Ágora RS. Uma semana se passou desde o nosso último encontro e aqui estou para mais um bate-papo, mais uma conversa, mais uma tertúlia com Alejandro Miguel Sanches Rodrigues. Nem todas as conversas, os bate-papos que nós temos têm um sentido utilitarista, mas, como você já sabe, eu tento preservar sempre aquela possibilidade de nós agregarmos algo interessante em nossa vida, pelo menos nesses 60 minutos que transcorrerão. E eu acho, pelas conversas que eu tenho tido com o Alejandro desde 2010, imagino eu, depois nós vamos chegar nessa data certinho, eu acho que nós temos bastante a socializar com quem está nos ouvindo agora, nesse sentido filosófico, no sentido profissional, no sentido afetivo, enfim, naquele mosaico que nós estamos e que tem uma constituição muito antiga, talvez desde o momento que nós respiramos, logo após o nascimento, esse mosaico começa a se constituir. O Alejandro é uruguaio, nascido em Montevidéu, veio para o Brasil aos 12 anos, formou-se em arquitetura aqui no Brasil. Soube recentemente que ele integra a maçonaria, faz uns 11 anos que ele se tornou maçom. Aquilo que nos aproximou, o elemento catalisador de nós nos encontrarmos um dia nessa caminhada chamada vida, foi a música. Então o Alejandro também é músico amador, como eu, e também compõe. Nós compartilhamos os mesmos estilos musicais, então isso é um outro fator de aproximação, além da música como pano de fundo mais amplo. Agora, os colorados que me desculpem, mas eu vou dizer que ele é um conselheiro e um ouvidor do Grêmio. Como a nossa audiência é composta de todo tipo de torcedores, e tem até aqueles que nem torcem, como eu não sei jogar bola. Se botar um gol na minha frente para bater um pênalti, eu vou errar. Eu escolhi o Grêmio, talvez pela cor azul do céu, enfim. E nesse sentido, de pertencer a um time ou a uma tribo, na juventude era, digamos, hippie, depois tem os skinheads, depois tem os sambistas de raiz, enfim. A gente procura sempre estar numa vida gregária junto com os seus afins. Falando em time e também em maçonaria, nós vamos tocar, durante o nosso bate-papo de hoje, no tema polarizações. Tudo bem, Alejandro? Tudo tranquilo, bem feliz com o teu convite. Aliás, desejando que essa nossa primeira conversa gravada seja tão boa e nos traga tantos insights como todas as outras que nós temos sem gravação nenhuma. Que não foram gravadas. A gente sempre está puxando um ao outro em vários temas de muito interesse e de muita profundidade, sobretudo. Uma coisa que eu não falei para o pessoal, Alejandro, que nos aproximou também, ou que nos aproxima, a paixão tecnológica. A gente é muito curioso, né? Eu, pelo menos, sou curioso tecnologicamente. Cada vez que a gente compra um aparelhinho novo, seja para guitarra, para amplificador, a gente vai lá e devora os manuais, né? E depois, modernamente, agora a gente tem os tutoriais no YouTube, né, Alejandro? Então isso é uma coisa que também nos aproxima. É verdade, é verdade. Mas, digamos que o Daltrambon buscador
de coisas de forma geral e da complexidade humana. E esse é também um assunto que nos irmana frequentemente. A gente se encontra buscando juntos saídas para a humanidade. Isso é um dilema que a gente tem, porque às vezes a gente fica na dúvida se vai gastar o nosso tempo mais com música ou mais com filosofia, né? É verdade. Ainda bem que a vida nos permite vários espaços. Mas a minha torcida é essa, para que a nossa conversa gravada esteja à altura das conversas que temos em off. Uma coisa que a gente tem junto. Uma coisa eu te afirmo, ela nunca vai ser igual. Cada conversa que a gente tem é única mesmo. Assim como o momento atual, o ar que respiramos é único. E essa é uma das razões filosóficas que um dia nós comentamos, que é inútil a preocupação com o passado, né, Alejandro? A gente gasta uma boa parte do nosso dia lembrando de coisas que deixou de fazer ou fez mal feitas. Passado, portanto. E a gente também gasta uma boa fatia do nosso tempo de vida pensando no futuro. Seja nos ocupando com um projeto já feito e acabado. Por exemplo, tu faz um projeto de arquitetura. Na hora que tu assinou a prancheta ali, deixou tudo certinho, tu não tem mais que ficar preocupado. Será que eu fiz aquele cálculo certo? Será que eu botei aquela... Tu fez o projeto, escreveu e acabou. Agora a gente gasta muito tempo fazendo projetos futuros e nos ocupando com as possibilidades de ocorrer ou não ocorrer. Por exemplo, vou fazer uma viagem de férias. Aí tu faz o plano, vai lá, reserva o hotel, aluga carro antecipadamente, passagem, e tu gasta todos os dias que antecedem a viagem, pode ser um mês, pode ser 2, pensando em alguma coisa que pode dar errado. Então tu também está ocupando o tempo em vão. Na verdade, só para pegar o gancho, eu sei que eu vou te pegar direitinho com essa, na verdade é uma descoberta relativamente recente, digamos assim, a partir de algumas questões, alguns gurus aparecidos, tudo isso, é a gente quebrar a ilusão em que nós nos enfiamos como seres humanos, em que nós permitimos remoer o passado ou preocupar-se ou preocupar-se com algo que ainda não aconteceu, nos impedem de viver o momento que é o único que devia nos preocupar realmente. Não digo como não se planejar, mas do ponto de vista da vida, ela se desprende a cada momento maravilhosamente à nossa frente como presente. Então, o primeiro segredo da vida é viver aqui e agora, estar presente inteiramente. Eu dou o exemplo, por exemplo, uma família, vamos supor que estão as famílias na correria que todos estamos hoje em dia, às vezes temos aí os filhos, um com o celular, outro preocupado com a prova, o pai preocupado com uma reunião que tem depois, a esposa com outra questão profissional dela, e de repente nesse almoço familiar, que podia ser um momento mágico para todos e exclusivo, ninguém está ali. Todo mundo está ou remoendo algo que já foi, ou projetando algo que ainda não aconteceu. Quando aprendemos a viver o aqui e agora, cada momento, por singelo que pareça, ele adquire um novo interessante brilho e a gente dá aquele valor para as coisas. Eu conheço muitas pessoas com arrependimento póstumo de ter encontrado um amigo que faleceu pouco tempo depois, e se lembram com arrependimento de ter conversado rápido, porque tinham tal compromisso, saíram correndo. Se eu soubesse que aquilo era a última vez, eu teria ficado ali, eu teria almoçado, eu teria aproveitado ele melhor. Então, não se arrependa nunca, viva intensamente cada momento, esteja presente. Então não há motivo para se arrepender. Porque aí se arrepender futuramente também é remoer um passado, que aquele já será outro momento. Então espero ter dado um nó aí no pessoal um pouquinho com essa questão, mas eu aprendi a partir de uma série de ensinamentos e de visitas que eu fiz nesta linha,
principalmente dentro da linha Advaita, dos hindus e tudo isso, que nós vivemos ilusões, nós nos perdemos muito facilmente, e que a realidade, quando aprendemos a estar presentes verdadeiramente, cada momento antes corriqueiro adquire sua singularidade e desfrutamos dele numa plenitude que antes nem suspeitávamos. Aprendemos a dar valor àquele momento. Esse momento de estar conversando contigo, Daltro, ele é fundamental para mim agora. É tudo que tem que me interessar neste momento. Amanhã será outra coisa. Exatamente, isso chama-se entrega, né? A gente se entregava à situação presente. Inclusive, agora nós estamos num momento particular de coisa agradável. Mas a gente, às vezes, se defronta com desafios na vida, pode ser uma doença, e a gente também tem a resistência de encarar aquela realidade no sentido da entrega. O que é a entrega? É aceitar a condição que a gente se encontra, sem brigar com aquela realidade, porque essa briga vai ser perdida sempre por nós, né? Aceitar aquela condição ali, se entregar a ela e deixar que essa magia da energia cósmica que ensinou cada elemento da natureza a fazer o que tem que ser feito, ensinou que a semente na terra tem que brotar na direção do sol, ensinou que os animais precisam se procriar e, portanto, tem vários sinais que os atrai, etc. e tal. Essa mesma energia que ensina tudo para a natureza, às vezes não chega até o nosso coração, porque a gente tem a presunção ou pretensão de controlar essa vida. E aí, quando tu perde o controle da vida diante de uma doença, tu entra em parafuso. Tu não consegue te entregar como os animais e a natureza se entrega a esse algoritmo, né? Que passa por nós aqui. Nós estamos unidos também, além da câmera que nós estamos nos enxergando agora aqui no nosso podcast, que vai ser só de áudio, mas em breve faremos um podcast de áudio e vídeo também, se Deus quiser. Opa! Uhum. Então, Alejandro... Na verdade, essa questão até do poder nosso sobre a vida, eu gosto de pensar que nós somos diretores do nosso filme, pessoal. Que nós temos um poder muito significativo sobre os nossos destinos. Porque duas pessoas submetidas a uma situação idêntica vão enxergá-la de forma diferente. Sim. Então, nós, como diretores, nós temos como comandar uma série de aspectos de nossa existência, a partir do nosso posicionamento, da nossa filosofia, da nossa forma de encarar a vida, da nossa forma de olhar um copo, enxergar ele meio cheio, meio vazio. Tem inúmeras formas como nós temos condições de aproveitar essa breve passagem que nós temos nesse plano, tendo consciência o mais importante não é ser fatalista, não é enfatizar que ela é passageira, é ter a consciência de que ela naturalmente é passageira, mas não no sentido do fatalismo, no sentido de entender a maravilhosa exclusividade de cada momento e de dar valor a cada um deles. Aí tu usou a palavra-chave, consciência, né? A gente só vai conseguir, ou melhor, quanto mais nós desenvolvermos essa consciência referida por ti, mais nós vamos estar conectados com o agora e com o presente, com o momento atual. Mas, já que tu falou em diretor, me lembrei de uma definição bem legal, que é de papel e função. Até tive um podcast sobre isso, papel e função. Então, o diretor de um filme, ele trabalha com atores, e cada ator exerce um papel. Via de regra, Alejandro, eu não tenho uma estatística, mas a gente observa ao nosso redor que todos nós desempenhamos papéis. Por dois motivos. Primeiro, que a gente nem sabe quem é, na essência. Então a gente se confunde com o que tem. A gente se confunde com a guitarra, com o carro, com a roupa, com a casa, com a conta bancária, com os títulos conseguidos, né? Então a gente não sabe quem é. Com o que dizem que somos. Exatamente. Com o que opinam sobre nós. Com o nome que nos deram. Exatamente. Com a roupa que nos colocaram. Por exemplo, quando tu te referes a Cris, tua esposa, tu diz assim, minha esposa. Eu acabei de dizer tua esposa, mas não é. Sim. Se perguntarem assim, quem é essa moça?
É a moça com quem eu estou casado. Tu pode dizer, ou tu pode dizer assim, é minha esposa. Quando tu diz é minha, tu está dizendo assim, é o meu computador, é a minha guitarra, é a minha casa. Tu está colocando a tua esposa no mesmo nível de posse das outras coisas. Das outras coisas. Mas eu vou manter essa posse porque eu preciso dela. Eu adoro minha esposa, ela mudou minha vida e quero sempre ela comigo. Então, nessa aí eu vou ser bem atrasado e bem quadrado e vou manter a posse. Isso não é atraso, não. Isso não é atraso. Com certeza não é, não. Tá quem conhece vocês dois sabe que é um casal bem harmonioso e muito legal. Gostoso de conviver com vocês. Muito gostoso. A Cris está me ouvindo aí? Ela acaba de ouvir que eu falei dela. Tá. Então, Alejandro, nessa confusão que a gente tem de papéis, sim, nós buscamos, às vezes, nos enxergar profundamente através de uma imagem de espelho. Sim. A gente procura, ao pentear o cabelo pela manhã, olhar assim, poxa, eu sou isso. Então a gente acha que é aquela aparência. E, no entanto, a coisa está dizendo, a aparência é superfície, né? Mas, creio eu, Alejandro, a gente está numa idade, eu estou numa idade, eu sou mais velho do que tu, creio eu. A gente está numa idade que quanto mais nos aproximamos do final de uma jornada... Com certeza. Não me humilha também, né? Mas a gente vai chegando em momentos de encerramento de jornada e isso vai se esmaecendo. Todas as preocupações que nós tínhamos, assim, que parece absurdamente difíceis de serem superadas, acabam tendo um sentido e uma grandeza, um tamanho irrelevante diante da maravilha que é tu curtir aqueles momentos assim. Tem até uma poesia muito bacana como é o nome daquela frutinha que está grudada no caule das árvores? É uma frutinha. Depois eu vou lembrar. Mas tem uma poesia do Rubem Alves que é sobre essa frutinha, que ele diz que quando ele era criança, ele subia na árvore, enchia os bolsos daquela frutinha, comia um pouquinho, botava fora e tal. Depois ele ficou mais maduro, mais jovem, ele subia na árvore, já não com tanta rapidez, colhia as frutinhas e não botava assim fora comia mais, né? E na velhice ele chupava até o caroço. Uhum. Então a gente começa a dar valor àquelas coisas que numa fase eram tão abundantes que nos davam a impressão de desperdício, né? A gente desperdiçava. Então, por exemplo, desperdiçar o tempo é uma coisa, né? Tu desperdiça o tempo. Uma coisa interessante para mim, quando eu era pequeno, eu me lembro claramente disso, eu tinha uma apreciação do ciclo da vida muito peculiar. Eu achava que cada ano começava de novo e era tipo a mesma coisa, era tipo como que eu ia ter uma eternidade indo num coleginho, e voltando, ia ter o veraneio, voltava lá. Eu tinha uma impressão do ciclo como algo que não se mexia. Essa sensação de que os ciclos se encerram, que a gente muda e que a gente envelhece, foi uma noção que eu demorei de criança, não sei se era já um pouco Peter Pan, como continuo sendo em parte, mas foi essa noção da passagem do tempo. Mas tem um outro aspecto que tu falou ali que me chamou, que é pelo seguinte, que é do segura esse aspecto aí, porque nós vamos fazer um breve intervalo comercial agora. Perfeito. Nós vamos retornar, porque uma das minhas perguntas era sobre tuas memórias de família, da infância, da adolescência, da juventude, dos momentos de escolhas importantes, por exemplo, o vestibular, por exemplo, a vida profissional, a afetiva, as tuas buscas na fase adulta, né? Então, isso eu quero explorar com calma e a gente faz um breve intervalo de 2 minutinhos e voltamos já já. Rádio Ilha Capital, 100% gaúcha. Se você ainda está precisando de óculos, é porque não foi na Ótica Jerônimo Coelho. A experiência de 26 anos no atendimento e na fidelização dos clientes garante um serviço honesto e de qualidade. E você ainda pode pagar tudo em até 12 vezes no crediário próprio ou no cartão. A Ótica Jerônimo Coelho fica bem no centro de Florianópolis, ali na rua Jerônimo Coelho 389, loja B.
Telefone WhatsApp 48 984 19 7668. Quer comprar um imóvel com toda a segurança no norte da ilha de Santa Catarina? A Diego Lomba Imóveis está há 20 anos oferecendo a certeza do melhor negócio. Para encontrar os melhores imóveis nas mais lindas praias de Florianópolis, visite nosso site www.diegolombaimoveis.com.br ou fale conosco pelo número 48-3284-5010. Se o teu cavalo anda meio adoentado, ou é teu cusco que não tá muito legal, tens um amigo que está sempre do teu lado, pra bicharada andar alegre no quintal. Te recomendo, não pensa duas vezes, liga pra Clínica Veterinária Ingleses. 369-2159 e o plantão 24 horas, 9982-6176. Te recomendo, não pensa duas vezes, liga pra Clínica Veterinária Ingleses. Estamos de volta conversando com Alejandro Miguel Sanches Rodrigues. Quem não assistiu o primeiro bloco, por favor, retorne lá, porque é pré-requisito para a compreensão desse segundo bloco, que nós vamos iniciar falando sobre memórias da família do Alejandro, da infância, adolescência. Ele falava agora há pouco sobre a noção de ciclo de vida, né, Alejandro? Que, aliás, sim, esses ciclos, é perfeitamente compreensível que o biorritmo que nós temos, que é cíclico, o sol que nasce e se põe todos os dias, nos convida a ciclos. Quando tu dorme e acorda, também é um ciclo que tu entra diariamente, né? Então, é natural que a gente tenha essa sensação de coisa cíclica. O cíclico é da natureza. Exatamente. Mas a noção de tempo, tal como nós entendemos, é puramente humana. Sim. Ela não existe outra espécie que tenha esse conceito da passagem do tempo, né? Outras espécies, elas trabalham com o ciclo, com outra forma de entendimento, né? Então conta para nós aí, das suas lembranças da família, da infância, adolescência, as mais importantes, assim. Eu fui muito marcado pelo colégio inglês, que eu estudei desde pequeno, porque o inglês realmente é um diferencial. Eu estudei num colégio inglês no Uruguai, que é um colégio, é como se fosse um colégio inglês implantado no país. Os professores vêm de lá, os livros didáticos. Montevidéu é capital de país, então muitos filhos de diplomatas e tal estudam lá e precisam que os estudos sejam válidos em outros países. Então, é um colégio sempre foi muito forte em termos de estudo, e desde pequenininho, já estudava de manhã e de tarde. Eu me alfabetizei com 4 anos e já foi em inglês. E meus professores, muitos deles, sequer sabiam falar em espanhol. Isso marcou muito a minha vida. O colégio era muito intenso em todo tipo de atividade. Era moderno nos conceitos de ensino, já tinha matemática de grupos, eu me lembro de ter estudado noções que um dia serviriam para o conceito do computador já na minha 5ª série, né? E eles trabalhavam muito o esporte, muito forte, esportes olímpicos, tal. Trabalhavam artes, trabalhavam a música. Então, na música, foi algo que me marcou muito também. Eu tinha um professor do colégio, era um grande músico uruguaio, concertista de piano, um grande músico. E ele teve muita importância para mim e terminou reconhecendo algum talento em mim. Me deu um prêmio que era geral do colégio quando eu era uma criança. E nunca davam esse para uma criança, davam para alunos que estavam bem mais avançados. Pois ele me deu esse prêmio do colégio, né? Vai ver que ele tinha enxergado alguma coisa.
Das lembranças que eu tenho, o primeiro instrumento que eu toquei na vida, isso vai te surpreender, porque tu não sabia. Eu tinha em casa, legado da família da minha mãe, um Steinway de cauda. Uau! Do início do século passado. É uma joia aquilo. Teclado de marfim e ébano, como na música do nosso Paul McCartney. Isso. E o primeiro instrumento que eu me dispus a tocar, e aprendi com um clássico, coisa assim, foi o piano, em casa. Mas a minha professora era péssima, perdia a paciência comigo, eu me distraía às vezes e tal. E ela me marcou muito negativamente, porque me lembro que eu comecei a fugir das aulas e aquilo foi uma experiência tão ruim que eu não evoluí tanto no piano. E anos mais tarde, quando eu precisei de outra ferramenta para música, eu mudei de instrumento. Aí eu fui para o violão e fui ser autodidata pelo trauma um pouco da professora. Tem muitas coisas na minha vida, em consequência disso, eu tive uma tendência sempre de ser autodidata. Eu devoro livros e se eu me interesso por algo, eu vou estudar a fundo. Dificilmente eu procuro uma escola para isso. Eu acho que foi um marco, isso até é um alerta para os professores. Quando vocês ensinam criança, professores, vocês marcam de alguma forma essa criança para o resto da vida, nesse sentido, né? No caso da tua professora de música, ela teve de piano, o azar de piano. Ela teve o azar de te traumatizar, mas tu teve a sorte de usar o trauma dela e fazer uma limonada desse limão. Tudo se transforma em alguma coisa, né? Tudo a gente termina por algum motivo. Gozado que essa escola parecida, tô falando dessa escola. Não foi da escola. Desculpa, Tá. a professora era particular, vinha na minha casa ensinar no Ô, Alejandro, tu tem mais irmãos? Tenho 2 irmãs. Estão lá no Uruguai? Moram aqui. Toda a minha família veio para cá quando eu tinha 12 anos. E quando teus pais te colocaram nessa escola inglesa, eles também falavam a língua inglesa fluentemente? Não. No Uruguai, eles sabem inglês, mas era limitado por viajar e algumas coisas. Meu pai, no Uruguai tem muita escola com línguas diferentes. Então, minha mãe, por exemplo, estudou francês desde cedo. E meu pai estudou na escola italiana. Andava na escola italiana quando era bambino. Então, e ele era... Eu sou exatamente, por parte de pai e mãe, mistura exata, dosimetria perfeita de espanhol com italiano. Que legal. O que aparece no meu sobrenome é só o lado espanhol. Mas a outra metade que não aparece, porque é sobrenome materno, por um lado é Policella e pelo outro é De Vincenzi. Então é tudo italiano. Que miscelânea, que miscelânea, que mosaico. Essa mistura toda deu isso aqui. Eu achei bem legal a tua lembrança de infância e uma parte da juventude. Se tu pudesse dar uma aprofundada também na tua adolescência e nos momentos de decisão mais importantes da tua vida. Bem, momentos de decisão tem vários pontos que marcam. E a decisão, sempre para mim, em algumas coisas ela é complicada, porque eu me apego muito, eu gosto de gente, eu gosto das pessoas, eu gosto de situações, não gosto de perder nada. Então, assim, quando eu tive que mudar de país, aquilo eu senti, eu sempre sinto. Mas decisões importantes que eu tive, meu casamento, obviamente, né? Foi com absoluta convicção e continua até hoje. Vestibular, como é que foi? Mas vestibular eu segui um pouco, eu acompanhava meu pai nas obras desde pequeno. Meu pai é engenheiro civil, tinha empresa construtora, uma empresa grande, né? E ele gostava da minha companhia muito, me levava para tudo, né? Me levava para caçar, a gente caçava perdiz, lebre, essas coisas. E sempre fui muito parceiro do meu pai. Comecei a jogar golfe, jogar tênis, tudo, vários esportes por causa dele. E ele era engenheiro civil e eu tinha uma tendência a querer seguir o modelo do meu pai. Eu gostava daquilo. Simbolizava para mim o que era ser um grown-up, né? Um adulto.
né? Mas quando eu fui decidir pela engenharia, ele me disse, olha, tu tem uma cabeça menos matemática que eu, e tu desenha bem, tu é um cara que... Eu desenhava muito, sempre castiguei meus professores nos meus cadernos, né? Sempre tinha caricaturas de todo mundo. E então ele achou que era mais para arquitetura, que eu podia encarar sim a construção, se eu achasse bom. Ele achava mais adequada a arquitetura. E foi assim que eu decidi, né? A arquitetura é o tipo de uma profissão que não se entende bem ela antes de fazer o curso. A gente acha que, sei lá, o conceito com que a gente faz o ingresso na faculdade é diferente do que tu termina desenvolvendo depois, tá? É difícil definir a arquitetura. E o entendimento da profissão e a complexidade que ela tem, ela se aprende no processo. E é um curso que deixa muitas pessoas pelo caminho. Eu te digo que eu fiz o curso e muitos dos meus colegas não terminaram o curso, ou foram para outras áreas, ou descobriram na metade que não era aquilo. O conceito que a arquitetura passa como para quem é neófito, para quem não sabe o que é, ele não entende realmente do que faz parte a arquitetura. Ela tem um lado humanístico, tem aspectos filosóficos, tem aspectos de... Enfim, tem detalhes que não aparecem. Porque a gente, normalmente, enquanto aluno, enquanto faz vestibular, tem uma visão muito estilizada da profissão que está escolhendo. Por isso, tantas pessoas terminam mudando de profissão, né? Ou se decepcionam, ou encontram outro caminho, né? São as tais expectativas, né? Tu às vezes vai criar uma expectativa sobre uma situação, ou até sobre uma pessoa, e aí quando tu começa a conhecer um pouco mais aquela pessoa, ou aquela situação, tu começa a checar se as tuas expectativas estavam bem equalizadas, e aí tu pode entrar numa decepção ou numa surpresa boa. Então... eu acho que é muito importante que se trabalhe bem, que se assessore, se busque no jovem amadurecer a decisão da carreira que vai seguir, porque muitas vezes se o jovem tem pessoas que têm a capacidade de fazer a mudança de rumo quando percebe que errou. Outras se conformam, já comecei e tal, termina fazendo de forma não muito consciente uma opção que vai terminar ocupando a vida inteira e podia ter escolhido melhor, né? Eu acho importante isso. Creio que hoje a escolha de uma profissão como arquitetura está mais difícil do que na época que tu fez vestibular e até épocas mais remotas, porque naquele tempo as opções não eram tão diversas, né? Hoje tu não sabe nem a profissão que vai existir daqui a 4 anos. Tu escolhe uma profissão hoje e tu pode te surpreender ao concluir a faculdade que essa profissão já não está mais naquele glamour que estava há 4 anos atrás. De tamanha velocidade das mudanças das novas ocupações. Também foi o tema do meu último podcast, as ocupações, né, da gente. Profissões desapareceram, né? São vários aspectos. Um deles, esse que tu está mencionando, tem um lado interessante que é assim. Quando a gente era pequeno, ou no tempo dos nossos pais, bastava imaginar, selecionar uma das poucas profissões universitárias que tinha para dizer, meu filho está encaminhado, está tudo resolvido. Existia o mito do meu filho doutor, e o conceito de que a gente fazendo um curso universitário, a vida da gente estava necessariamente resolvida a partir disso. Naquela época, talvez. Hoje em dia a coisa está muito competitiva, tem profissões novas que não existiam naquele tempo, tem advogado dirigindo Uber, ou engenheiro, ou arquiteto, buscando atividades bem diferentes do que aquelas que ele estudou. O mais interessante é que a certificação que se buscava, a certificação de graduação, já não é mais relevante hoje em dia. Hoje tu tem cursos técnicos muito mais procurados por quem quer te contratar do que cursos de graduação tradicionais. Tem pessoas que se especializam em áreas que nem existem no sistema de certificação.
Na área da informática, principalmente, o que vale é o teu conhecimento específico sobre alguma área que é enorme nessa linha da informática, né? Então, a certificação que tinha aquele valor, quem tiver uma graduação em medicina, está automaticamente resolvido financeiramente. Hoje em dia já não é mais assim. E eu acho que tem um ponto positivo, porque o teu filtro de escolha era puramente financeiro. O filtro de escolha daquela época não tinha ênfase na tua realização como pessoa, na tua alegria de acordar pela manhã e dizer assim, mais um dia que eu vou ocupar tal atividade. Tu te levanta com vontade de ir aquela atividade, não com aquela sensação, poxa, tem que ir de novo trabalhar, tem que ficar mais 8 horas naquele teu serviço, Então tu te estressa com muito mais facilidade porque tu está atuando numa área que tu não te realiza como pessoa. Talvez por isso a gente precise de hobbies. E tu tem alguns hobbies. Tu sabe, antes de passar para essa parte, eu queria mencionar que em alguma conversa que eu tive, que a gente participou a partir da maçonaria, apoiou o projeto Pescar, que é um projeto maravilhoso, né? E numa conversa com aqueles jovens, né, que olham para a gente, que já é um profissional, bem-sucedido, e tem aquela imagem daquela pessoa que vai falar ali. E Pescar trabalha com jovens com vulnerabilidade social. Isso. E procura encaminhar e buscar. É uma obra maravilhosa, mas sem aprofundar nisso, quando eu conversei com eles, em determinado momento, eu perguntei o que cada um queria ser. E cada um deles tinha um sonho, alguns mais terrenos, outros queriam viajar pelo mundo ou trabalhar numa profissão. Todos eles com aquele brilho de esperança. O próprio Pescar dá para eles, que é impressionante. Mas eu me lembro de passar para eles que, independente das profissões que eles vislumbravam com possibilidade para eles, a grande virtude do século XXI era resiliência. A capacidade permanente de se transformar e se adaptar a novas situações. A profissão que eles hoje podiam estar escolhendo talvez não fosse a que terminasse dando para eles a maior satisfação ou sustentando eles na vida. Então, eles, eventualmente, podia aparecer uma profissão, alguma coisa, por acidente na frente deles, e eles deveriam estar prontos para mudar aquela opção inicial e assumir esse novo caminho. Eu acho que, em relação ao antigamente, que a gente diz, da profissão, como que a gente era meio determinista, traçava o caminho de ser arquiteto, de ser médico, de ser não sei o quê. Agora, a gente tem que ter mais dutilidade, resiliência, capacidade de enxergar as possibilidades, capacidade de se abrir para algo novo que apareceu na frente, que nunca pensou em fazer. Sim. Uma profissão, às vezes, que nem existia quando a gente nasceu, agora era o melhor caminho para essa pessoa. Então, essa capacidade de adaptação, eu acho que é a maior virtude que tem que ter um jovem ou alguém que olha para o futuro nesse momento. Então, nesse sentido, mais importante. Tu está colocando que os nossos currículos escolares estão deficitários quando eles não incluem entre as matérias obrigatórias, vamos dizer assim, temas que sejam transversais à vida, independente da profissão ou da formação que está sendo oferecida para o jovem, né? Perfeito. Então, a resiliência, por exemplo, poderia ser uma das disciplinas de qualquer faculdade, das exatas, das humanas, né? As humanas vai abordar esse assunto, porque a resiliência é um conceito emprestado da física, a psicologia pegou da física esse conceito e adaptou de uma maneira muito bacana, né? A resiliência, né? Que além de tudo, além de dar a volta por cima, tu ainda tira vantagem da situação não favorável que tu te encontras, né? Sabe que a resiliência, a primeira vez que eu ouvi falar, era uma unidade que mediam as rodinhas de skate. Eu adorava andar de skate. Uhum. E a resiliência era quanto maior era, mais dura era a roda. Então ela era mais rápida, mas ao mesmo tempo ela escorregava mais. Então eles mediam os modelos das rodinhas por resiliência em atmosfera. Bom, já que tu falou em skate, nós vamos falar em hobbies, não somente hobbies, esporte também. Nós vamos fazer mais um intervalinho rápido e já voltamos.
Rádio Ilha Capital. É bem melhor. Alô? Sabe onde eu encontro assistência técnica e acessórios para o meu celular? Claro! A Peça Cell tem assistência técnica e acessórios para celulares. Vai lá e pede um orçamento grátis. A Peça Cell fica ali na rodovia João Galberto Soares, número 4467, no Rio Vermelho. Ah, obrigada. Vou lá agora mesmo. Peça Cell, 991591345. Combustível de qualidade, troca de óleo, lavação no Posto Santana tem. Loja de conveniência, padaria também tem. Atendimento de primeira no Posto Santana tem. No Posto de Combustível Santana você vai encontrar um centro comercial para atender melhor você. Venha logo para o Posto de Combustível Santana, rodovia João Galberto Soares, 7145 no Rio Vermelho. Centro-Sul Seguros, 28 anos de compromisso com a sua tranquilidade. Somos uma corretora de seguros que preza pelo seu bem-estar, pela sua segurança financeira e principalmente pela sua tranquilidade. Temos soluções que protegem você, sua família, seu negócio e equipamentos. Acesse nossas redes sociais, @Centro-Sul Seguros e entre em contato. 48-99973-5372. E o pôr de sol me traduz em versos. De volta falando com Alejandro e terminamos o bloco anterior falando sobre resiliência, que é um conceito bem legal, emprestado da física, e que poderia integrar os currículos escolares de qualquer faculdade. E agora vamos voltar ao assunto hobby. E fala para nós aí, Alejandro, sobre os teus hobbies e também sobre os teus esportes preferidos. Eu sempre li muito, e a leitura sempre foi uma companhia, mas a primeira paixão de hobby manual para mim foi o desenho. Eu sempre desenhei muito. As bordas de caderno minhas estavam repletas dos... Eram bordas bordadas. Isso, repleto dos professores, onde tinha belas homenagens a meus professores, que tinham seus traços exagerados na minha caneta, e os colegas também não eram perdoados, né? De modo geral, o desenho era um hobby. Era uma coisa que eu até desenho menos, eu até faço outras coisas artísticas por conta da questão da informática, que eu comecei a desenhar muito na informática, tudo isso aí. Depois esportes, joguei rugby de pequeno, futebol, tênis a partir do meu pai, golfe com ele, e esportes de vela. Eu gosto muito de windsurf. Eu tenho até hoje, eu tenho as pranchas, não tenho velejado ultimamente, mas sempre gostei muito. O skate teve sua fase, junto com o meu cabelo comprido, né? Falando em skate, tu viu agora... Falando em skate não, falando em windsurf, tu viu agora essas pranchas novas? Não sei como é que é o nome delas, se é Outwater. Elas flutuam, elas têm sob a água um sistema de flutuação. Sim. E elas ficam... Hidrofoil, eu sei. Aquilo não é a prancha que dá, aquilo é a quilha. A quilha tem embaixo um adereço, que é uma espécie de uma asa de avião. Então, quando tem a velocidade com a pressão, a quilha levita a prancha e aí que acontece. Tu acha que isso aí reduz bastante o atrito que tinha antes dessa tecnologia? Reduz, porque, veja bem, quando tem muito vento, ao mesmo tempo que o vento te traz a força na vela, a prancha, ela sai da água, mas a superfície da água fica muito mexida. Então tu começa a quicar na água, né? E te desequilibra, inclusive. Tem tombos homéricos que a gente toma. Com essa função, o mar está todo agitado, mas o elemento que está em contato com a água,
está sob a superfície da água, está embaixo. Então, o mar está todo agitado, mas a gente está, sei lá, a 80 centímetros ou mais, conforme o tamanho da quilha, em cima da água. Eu te confesso que eu não pratiquei a modalidade ainda. Tem uma curva de aprendizagem, aquilo ali não é tão fácil assim. Tem alguns riscos também, porque tu pode cair, machucar com aquela quilha, calculo que é bem... Mas, e alguns conceitos são diferentes no colocação de força na prancha, tem que botar mais força na parte de trás da prancha do que a gente usa no windsurf normal. Mas, assim, a quilha de uma wind glider, para que tu tenha uma ideia, era uma coisa de 15 centímetros. Sim. A quilha da minha prancha tem 50 centímetros, por exemplo, da prancha principal que eu uso. Né? Mas, enfim, são coisas que vão evoluindo. Surf não? O surf não? Nunca fiz, fui direto para wind, porque a wind eu conseguia fazer até no Guaíba. Sim, eu também andei bastante no Guaíba. O Guaíba é lindo. E o surf nem tanto. Mas assim, essa que nós falamos da hidrofoil, da quilha que levanta voo, digamos, independe pode ser com vela ou pode ser o kite, pode ser Sim, tu pode ter uma prancha com aquilo ali. Ou tu poderia, por exemplo, ser puxado por uma lancha também e usar o mesmo princípio. E existe outro esporte ainda que os caras estão trabalhando, que é aquela mesma quilha, só que com um rotor, com um motor, aí tu anda com aquilo com um joystick na mão e anda sobre a água com aquilo ali. Imitando os skates elétricos, né? Também tem skates elétricos que usam essa... Tinham. Mas essa eu não acho muito bacana. Não. Perde a emoção, né? Mas por que isso? Porque a emoção que eu me refiro, Alejandro, é aquela da incerteza. Quando tu está no mar, velejando, tu está entregue às forças da natureza. Seja do oceano, seja do vento. Tu tem poucas margens de controle. Tu não tem tanto controle sobre aquela situação ali como se tu estivesse andando com um motorzinho na tua prancha, né? Então, existe aquilo ali é muito interessante o que tu está dizendo, porque aqueles momentos em que tu conversa com aquelas forças da natureza, e normalmente a gente mora na cidade, tem toda uma relação com a tecnologia e com as coisas que convive. Naquela conversa de tu ir para o mar, sentir o vento no rosto, o sol pegando e perceber e aproveitar uma força que está ali, por mais que seja o artefato é atual, né? Uma prancha de wind não existia, mas aquela relação te traz tem um lado que eu sinto como algo quase divino, aquele momento especial que tu está te relacionando com aquelas forças. Inspirador. Tem algo que bate forte dentro da gente. Tem coisas que são, como é que eu vou dizer, que eu vejo como questões que às vezes vêm atávicas na gente. É como o fascínio que nós temos por uma fogueira, uma lareira, né? Uma lareira, o crepitar do das cavernas, sei lá da onde, mas está no coração da gente. A gente fica lá ouvindo o crepitar daquilo que vai queimando e sentindo aquele calorzinho. Tem uma relação vital ali que está além do tempo e espaço. É uma coisa que vem como um atavismo mesmo. Uma reminiscência. Então, é como, retomando o que a gente falou no início, né? Tu tira de nós aquilo que é o nome, aquelas coisas que são condicionamento, e tu retorna aquilo que é mais essencial. Quando a gente nasce, tem aquele sorriso fácil e não sabe nem por que a gente vive aquele sorriso. Porque a criança tem ainda não sofreu todo aquele condicionamento, não recebeu o nome, e todas aquelas coisas, né, Então, o incrível é isso, que muitas vezes a gente tem que estudar muito, trabalhar muito, para voltar à alegria essencial de entender o que verdadeiramente vem com a gente, o que a gente é na verdade,
além dos rótulos e de tudo que a gente foi condicionado, né? Olha só, esse teu assunto de criança, esse sorriso fácil, espontâneo e verdadeiro, quem está nos ouvindo agora, que ouviu os outros podcasts, no mês de outubro, que a gente dedicou 2 programas para o mês das crianças, a gente comentou isso, que nós, muito cedo, sei lá, adolescência, começamos a matar aquela criança, aquela alegria da criança que tivemos até então, e começamos a enxergar a vida com seriedade. E perdemos aquela naturalidade da alegria, da brincadeira entre os amigos. Deixa eu te ajudar nessa relação, porque tem um exemplo que eu acho maravilhoso, que eu busquei, que eu tinha sempre como argumento. Quando a criança nasce, tem aquele parto, não tem aquele parto dentro d'água, que a criança sai nadando porque aquele meio é parecido com o meio líquido que ela estava, abre os olhos embaixo d'água e tal. Então sempre me chamou a atenção o seguinte, que a criança nasce não num parto natural, nós afastamos ela d'água e lá com 5 anos ou 6 anos nós resolvemos ensinar ela a nadar. Então a gente criou um hiato numa relação natural que ela tinha com a água e um belo dia, quando nós devolvemos ela para a água, ela passa a precisar de uma boia, de um professor, de uma série de coisas que se tivesse trabalhado... Sempre. Claro, se tivesse trabalhado o bebê na natação, tem essas aulas de natação da mãe com o bebê. Maravilhoso, maravilhoso. E aquilo termina sendo uma relação muito natural da criança. Sim. Nós temos isso, nós trabalhamos condicionamento, cortamos aquela relação que era natural e um belo dia apresentamos a água de novo para essa criança aí. Né? Olha, Alejandro, acho que é uma bela... Faltou tu comentar sobre 2 hobbies, que eu sei que tu tens, né? E faltou nós comentarmos um outro assunto que tem a ver com polarização. Um dos hobbies que tu nos dissesse no começo, e talvez por isso tu não tenha citado ele quando eu falei em hobbies, é a música, né? Deles é a música. Claro. Um outro hobby que tu não disse, mas que nós conversamos e sabemos, tu é também criador de cães, tu gosta muito de cães, né? E tu tem uma preferência por alguma raça, assim? Como é que é? Sim. A raça Bull Terrier é uma raça que desde que eu tive não consegui parar de ter esses cães. Felizmente minha esposa compartilha o amor por essa mesma raça. Eu crio essa raça eventualmente. Já até julguei como criador em exposições da raça. É uma raça fascinante, é difícil de criar. É uma raça complexa em vários aspectos, mas absolutamente apaixonante, porque ela é uma raça com muitas peculiaridades, tanto físicas como psicológicas. É uma raça amiga, não é uma raça escrava. Sim. Em obediência, ela é capaz de questionar a gente. Não por braba ou por coisa, ela pode... Personalidade, entre aspas. Por personalidade. Amigo, eu não fico mandando, Dalton, senta aqui. Com eles é a mesma coisa. Vamos supor que a primeira que eu tive, eu treinei em obediência. Mas já me aconteceu de estar na rua, vou mostrar como... Senta aí. E ela, em geral, obedecia. Mas já teve vezes que eu digo, senta aí. Ela entendeu. Ela dizia, mas vem cá, esse sol rachando, calor que tá, tu quer sentar, senta tu. Ela discutia a hora, entendeu? Então é fascinante, porque são lindos, embora muita gente ache feio, mas eu entendo a estética dele. E a personalidade é absolutamente contagiante. Então, Alejandro, nós estamos no nosso último bloco e eu não queria terminar o nosso programa sem tocar em alguns assuntos bem importantes. Só para relembrar quem está nos ouvindo, nós comentamos no início sobre o mosaico que estamos hoje, o mosaico que nos constitui e que nos constituímos até então, até hoje, né? Então, toda essa conversa que eu tive com o Alejandro não é para invadir a privacidade dele, para fofocar sobre a história dele, mas para a gente ter uma visão muito pálida de quão complexo é nós olharmos para alguém e emitirmos um julgamento. Simpatizei, não simpatizei, que cara chato, que cara simpático. Todo e qualquer julgamento que a gente fizer sobre pessoas, coisas e situações é no mínimo precipitado. Por quê? Porque a nossa consciência não está desperta. Isso já são umas costuradas no nosso papo de hoje. Se nós tivéssemos a consciência desperta, nós sequer julgaríamos ou adjetivaríamos qualquer coisa ou pessoa.
E na nossa conversa agora, Alejandro, por mais que nós nos conheçamos desde 2010, mais ou menos, eu tenho uma visão muito entrecortada sobre o Alejandro essência. Eu tenho uma visão um pouco mais clara sobre o Alejandro aparência. Mas nem mesmo o Alejandro essência conhece a si mesmo. Talvez o Alejandro aparência se olhe no espelho e saiba quem ele é. Mas a gente está levando esse assunto porque a tua arquitetura usa como ferramenta régua, lápis, lapiseira, compasso. A maçonaria adotou uma ferramenta do grande arquiteto do universo. Por coincidência, também chamam Deus de o grande arquiteto. E um dos símbolos da maçonaria é o compasso. É isso? Sim, o compasso, várias ferramentas que eram da construção. Porque nas suas origens, a maçonaria ela começou a se organizar a partir de guildas de construtores, justamente. Então, inicialmente, aquelas ferramentas eram ferramentas mesmo de trabalho. O esquadro, o compasso para traçar, o prumo para conservar as verticais, o nível para manter os horizontais. Né? O triângulo. Sim. O triângulo. Como é que faz o triângulo? Como é que surgiu o triângulo? Bom, digamos que naquele tempo, originalmente, os construtores eles marcavam as obras de uma forma bem diferente do que hoje em dia. Não era tanto com medida, era mais com proporções. Sim. Muitas vezes, tanto que muitas das obras desses tempos, especialmente se pegar a arquitetura gótica, por exemplo, seria muito difícil marcar uma obra daquelas com um mestre de obras de hoje em dia, porque eles trabalham com medida, com trena, enquanto naquele tempo se trabalhava geometricamente. E gabaritos também, né? E trabalhava por exemplo, podia ser um compasso gigante, Sim. Traçava no chão e rebatia para a parede. Sim. Aqueles arcos ogivais, para tu marcar com uma trena, é impossível. Tu tem que marcar com um compasso, que faz a curva em cima e tudo isso. E considerando também que muitos dos construtores entendiam a geometria, mas não sabiam escrever. Não sabiam ler e escrever. Então, a lógica das proporções era mais utilizada do que uma lógica... A gente construía diferente. Tu olha aquelas igrejas e é difícil imaginar hoje em dia, com os códigos de construção que a gente tem hoje, como é que a gente faria para fazer. Mas, voltando à maçonaria, a partir das guildas, se criaram, tanto por reserva de mercado como por passagem de conhecimento, os construtores começaram a se reunir nesses grupos e começaram a formar uma espécie de fraternidade que no início era levada para o ofício. Mais tarde, pessoas que não eram a rigor trabalhadores, mas que admiravam a forma como esses trabalhadores se organizavam, passaram a ser... Então, essa primeira maçonaria era uma maçonaria que se chama operativa. O cara é maçom, que em outros idiomas significa como é o pedreiro, né? Esses eram operativos. Aí começou a surgir a maçonaria especulativa, que eram pessoas que não eram maçons, mas que queriam compartilhar da fraternidade ali. Esse foi um pouco o início. Os primeiros maçons, aqueles na Inglaterra, antes do surgimento oficial da grande loja, se reuniam em tabernas. Eram irmãos fraternos, trabalhavam, bebiam e aprofundavam suas discussões. Estamos falando do século XVIII, né? Nós estamos falando de antes de... Início do século XVIII. Estamos falando
estamos falando de 1600. O crescimento forte nós tem que considerar alguns marcos. Por exemplo, 1666 tem o grande incêndio de Londres. Tem um sujeito lá que queimou, não me lembro se era uma salsicha, um pão. Ele foi dormir, deixou o fogo pegando, a casa incendiou, né? A loja dele incendiou. Como eram os prédios contíguos, né? Um de cada lado, um do lado do outro. Um jogo terminou que boa parte de Londres pegou fogo depois do salsichão do cara. Boa parte das pessoas se protegeram no Tâmisa, né? Na frente desse problema. Tem muitas imagens interessantes até na internet, quadros sobre essa cena. É incrível que boa parte da cidade pegou fogo. E sabe quantas vítimas a lamentar? Toda Londres? 6 pessoas morreram só. Olha, talvez até salvando outras. Tá? Mas aquilo deu muito trabalho para os maçons, né? Isso como nos Estados Unidos, quando aconteceu o problema em Chicago, surgiu a escola de Chicago justamente para reerguer a cidade. Então, esse momento foi muito forte para a maçonaria inglesa. Mas os caras se reuniam em tabernas e discutiam, conversavam assuntos de todo tipo. As ferramentas começaram a ter, em lugar o significado operativo na maçonaria especulativa, elas começavam a ter ensinamentos morais atribuídos a ela. O prumo é a retidão, entende? Logicamente que eu não posso revelar muitas coisas porque não é porque haja um segredo de algo que precise ser escondido que tem algo errado. É porque a ordem é iniciática e ela requer que as coisas sejam conhecidas pausadamente e no seu tempo devido e que a pessoa vá fazendo méritos e então vá, como numa faculdade, quando a gente aprende uma matéria que é pré-requisito para outra, né? Tu está falando agora, então, sobre o rito, né, que existe na maçonaria até hoje e se preserva desde aquele tempo, né? Mas já tem no Netflix, por exemplo, 1 ou 2 episódios sobre o que é maçonaria, né? Inclusive são mais. Inclusive fala sobre uma disputa entre a maçonaria francesa e inglesa, né? Isso aí Antes dos franceses, já tinha a maçonaria inglesa também tinha problemas com a escocesa, com a irlandesa. Mas isso depois terminou sendo pacificado. Começou a união, começaram fundando a Grande Loja Unida da Inglaterra, que é 1717. Depois desse período, começaram a buscar a pacificação, né? O importante para saber sobre a maçonaria é que ela existe para aprimoramento do homem. A maçonaria tende a pegar homens que considera bons na sociedade para procurar aprimorá-los, tá? E dentro desse conceito se trabalha com profundidade. Tem uma série, claro que lojas diferentes têm ênfases diferentes, né? Mas se procura atuar dentro da própria pessoa. Existe uma obra dentro da pessoa, existe uma obra na loja e existe um trabalho na sociedade. Na sociedade, a maçonaria, de modo geral, procura contribuir de maneira absolutamente discreta. A mão esquerda não precisa saber o que a mão direita faz. Né? Então, olha que interessante. Tu está trazendo o assunto de que a maçonaria traz aquela tese de que para transformar o mundo, começa por ti mesmo. Então, eu não consigo transformar a realidade externa a mim se eu não transformar a mim em primeiro lugar, né? Então, de novo, volta à questão da essência e da aparência. Mas a ideia de nós falarmos sobre maçonaria não é aprofundar assim, muito sobre o tema, que é vastíssimo, daria uns 4 programas como esse aqui para falar sobre ela, né? Mas é só para dizer que a maçonaria na vida do Alejandro também é um elemento constituinte. Assim como a música, assim como a criação de Bull Terrier, assim como a arquitetura, assim como o skate, assim como a paixão pela vela,
com os esportes de infância, a música também, a composição, né? Que foi a música que nos aproximou, né? Nos conhecemos pela música, e eu estou muito feliz de que esse catalisador chamado música nos tenha mantido conectados até hoje, e cada vez que nos revemos é uma surpresa, é uma coisa inesperada que vai surgir. Dessa vez que a gente planejou a conversa dentro do programa Agora RS, era uma expectativa de fazer esse podcast. Então, tudo bem, mas eu te confesso, ao iniciar a nossa conversa, eu não sabia que nós teríamos tocado em todos esses assuntos como tocamos, da forma como tocamos. Ou seja, o nosso roteiro foi puramente orgânico, assim, foi fluindo de acordo com o vento que toca a vela do windsurf, de acordo com as marolas que estão mais altas ou mais baixas na água quando está velejando. Enfim, Alejandro, essa incerteza que a vida nos presenteia diariamente. A palavra presente, inclusive, como tu referiu no início, ela tem esse duplo sentido. É o presente de Natal que se aproxima agora e o presente de agora. Então, se nós encararmos a palavra presente nesse duplo sentido, nós estaremos bem. A gente agradecerá ao presente que a vida é para nós e viveremos intensamente o presente que temos a nosso dispor. Então, eu tinha certeza, Adalto, te conhecendo e sabendo que são nossas conversas, já te digo, que nós íamos navegar dessa forma livre e que qualquer que fosse o caminho que a gente fosse encontrar, a gente estava aberto para encontrar, descobrir juntos coisas novas e coisas interessantes. Tomara que o pessoal que nos ouça tenha velejado junto com a gente por esses mares. É outra coisa imponderável, né, Alejandro? Quando a gente faz um programa desses gravado como nós fazemos aqui, eu sinceramente, te repito, eu não tenho a preocupação de saber, bom, será que vão assistir 100 pessoas, 200 pessoas, 1000 pessoas? Sinceramente não, porque esse mesmo movimento da natureza que faz com que o vento sopre, a terra trema, os pássaros voem, esse mesmo movimento vai trazer em algum momento para alguma pessoa que poderia estar com alguma dúvida ou querendo falar nessa mesma direção da vibe que nos conduziu durante esses minutos, o podcast que está gravado nas plataformas. Para relembrar, ele está no Spotify, ele está no Spreaker, ele está no Deezer, ele está no Google Podcast, ele está no site da Rádio Ilha Capital. Eu gostaria só de deixar uma mensagem, e na realidade relacionado com o que a gente teve aqui, de que estejamos abertos para essa maravilha que é a vida, para que a realidade se descortine surpreendentemente na nossa frente, assim como foi esse programa. Né? A gente não sabe para onde ir ou como vai, mas a graça está no caminho. A graça está no passeio que a gente faz. E não na chegada, né? Isso. A chegada até é previsível, agora o caminho é uma incerteza. Isso, mas vamos desfrutar desse caminho. Tem que desfrutar o caminho. Muito obrigado mais uma vez, querido amigo. E até breve no nosso próximo encontro musical. Abraço, meu querido. Muito bem. Por hoje ficamos por aqui. E até o próximo Agora RS. Rádio Ilha Capital. É bem melhor.